Pai do Senhor, irmãos. Amém. Vamos louvar o Senhor com alma unção. Alma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Alma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. Prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. Alma unção. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos primeiramente falar com o nosso Deus, que é o nosso Criador, que aprova a nossa salvação na pessoa do teu amado Filho Jesus. Amém? Pai amado, Deus poderoso sobre todas as coisas, em nome de Jesus, teu amado Filho que derramou o próprio sangue na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, para perdão, Senhor, para a transformação das nossas vidas, para o nosso ensinamento, pelo poder do teu Santo Espírito. Nos reunimos aqui nesta manhã, meu Pai, para adorar o teu nome, glorificar o teu nome, bendizer e exaltar o teu lindo nome, Pai. Reconhecer, meu Pai, de público, quanta maravilha o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós agradecemos por tudo. Reconhecemos que nada merecemos, meu Pai, porque temos recebido e porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, receba nossa gratidão, meu Pai, nosso reconhecimento e nosso clamor, meu Pai, que você possa estar cada dia quebrantando nosso coração, nos libertando, nos dando firmeza, meu Pai, para caminhar com o Senhor. Mas que em tudo faça em nós a tua vontade. Nós oramos, meu Pai, por todos aqueles, meu Pai, que estão na caminhada, às vezes enfrentando dificuldades, às vezes caindo, levantando, mas caminhando, Pai. Muito obrigado por tudo. Que eu possa estar, nesse momento, visitando cada coração, transformando cada vida, dando da tua graça, nova experiência por Senhor. Em tudo, Senhor. O Senhor não
seja glorificado em nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós queremos falar de um assunto muito interessante. Às vezes nós ouvimos muito falar, as coisas interessantes, né, que nós ouvimos falar muito, o negócio até parece que torna a única realidade, e não é a única realidade. A vida é cheia de modificações, transformações, confirmações, cada momento. Hoje nós vamos falar sobre galardão. Galardão, vou receber um presente no céu. Ninguém vai receber, vai contar com um ente querido, outros acham que vai receber um diamante, outros acham que vai morar em rua de ouro, uma série de pensamentos. Mas galardão, o que é galardão? Galardão é uma recompensa, é recompensa. Então, galardão pode ser bom e pode ser ruim também, né? Se é recompensa, pode ser recompensado em maldade, todas as maldades cometidas e praticadas e até apreciadas. Então, hoje nós vamos falar sobre galardão, que significa recompensa. E vou até aproveitar, por exemplo, nós ouvimos falar, por exemplo, muitas vezes que por que Deus nos criou? É o que Ele queria que nós viéssemos aqui para louvar, glorificar. Isso é muito subjetivo, né? Quem pode dizer por que Deus fez isso por aqui? Nós podemos racionalmente pensar, por exemplo, que há uma necessidade, a criatura, porque existe uma renovo das gerações, que na verdade nós vivemos um período muito curto de vida. Deus quer um povo na terra adorar. Sei, subjetivo, cada um pensa o que. Mas eu penso que Deus, nós estamos aqui, é a criação que vai renovando, para nós estamos tendo a oportunidade de conhecer aquilo que a Bíblia nos revela. Por exemplo, a Bíblia revela que o mundo é mau. Então nós estamos caminhando aqui, estamos vendo as malignidades do mundo, muita maldade, muita violência, muita corrupção, muita desigualdade, uma série de coisas. Então nós temos tido essa oportunidade de ver que realmente o mundo é mau. Aí a Bíblia diz que, o mundo não vai acabar, mas a terra, dizendo o mundo, pensando em terra, na existência, a Bíblia diz que a terra vai ser restaurada. Então, se nós voltarmos no ensinamento bíblico, diz que Deus criou o planeta Terra para ter aqui um povo. Então tá, beleza. Então, mas vai ser restaurado, porque o que nós temos visto? Nós temos visto o mundo degradando a cada dia, muita enfermidade, muita doença, muita violência, muita tecnologia, uma série de coisas, mas nós estamos vendo aí que o meio ambiente está acabando, estão pondo fogo nas matas, estão acabando com os rios, fazendo isso e aquilo. Nós estamos vendo, estamos assistindo isso aí, não tem como, né? Mas a Bíblia diz que a terra vai ser restaurada. Nós aprendemos também que o único que não é criatura é Deus, o resto tudo é criado. Tudo é criado. E toda criatura é passiva de destruição.
Aí, e os anjos? Foram criados. Passivo de destruição. Vamos falar dois anjos, os anjos bons e os anjos maus. Os anjos maus são os demônios. Também são passivos de eles são criaturas. Um que não é criatura é Deus, o resto é criatura. Foi criado. Então, como nós estamos caminhando, a vida é uma caminhada. Nós temos como nossa direção o ensinamento bíblico. Mas por que a Bíblia? Porque a Bíblia foi escrita por homem. Verdadeiramente a Bíblia foi escrita por homem. Mas acontece o seguinte, os escritos da Bíblia vêm confirmando a cada dia o que nós temos visto. Como nós temos visto? Porque nós estamos caminhando. Então nós vamos pensar aqui na nossa caminhada, segundo a Bíblia, do Antigo para o Novo Testamento. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmo 58. Lembrar que nós estamos caminhando. Cada dia tem um fato novo. Esse fato novo vai nos reportar a fatos antigos e vai abrir uma expectativa para o futuro. Salmo 58 diz assim: a sorte dos ímpios. Quem são os ímpios? São os impiedosos, aquele que não crê, aquele é ímpio, sem piedade, sem entendimento, sem nada. Aí o Salmo diz assim, o salmista diz assim, vamos lembrar primeiro, racionalmente falando, que o salmista, nós temos que entender que o salmista, ele falou, ou escreveu, ou pensou, antes da vinda de Jesus. Antes da vinda de Jesus. Precisamos lembrar sempre, antes de Jesus já havia muitas nações, não vou citar qual delas aqui para não falar bobagem, mas já existia país, existia povo, temos que saber isso, temos que saber. Aí, então nós temos que entender que o salmista foi antes da vinda de Jesus, ele não foi antes de Jesus, ele foi antes da vinda de Jesus à terra. Amém? Então o salmista diz assim, falais verdadeiramente justiça ou juízo? Está perguntando algo aos juízes. Julgai com retidão os filhos dos homens? O salmista está perguntando ao juízo. E ele vai dialogando e falando o seguinte, segundo o verso 2 diz, longe disso, antes no íntimo, engendrais iniquidade e distribuís na terra a violência de vossas mãos. O salmista faz uma pergunta, já existia juízo na terra antes de Jesus. Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Aí no terceiro diz assim, ele continua argumentando ao juiz, ele diz assim, desvia-se os ímpios desde a sua concepção. Desde que o ímpio foi concebido, eles estão sendo desviados, eles desviam. Nascem e já se desencaminham. Já nasce e já começa a caminhar descaminho, caminho errado. Preferindo mentiras. Quem é que não gosta de mentira, nem dizer para salvar a pele? Aí ele começa a falar assim, tem peçonha semelhante à peçonha da serpente, tem aquele asco que lhe faz medo. São como a víbora surda que tapa os ouvidos.
Vibra surda é aquele que não quer ouvir, dá para os ouvidos. Para não ouvir a voz dos encantadores, dos mais fascinantes encantamentos. Para não ouvir a voz dos encantadores, dos mais fascinantes encantamentos. O salmista não conhecia Jesus. Ele estava falando das coisas da terra, que ele via. O que ele fala encantador? Ele fala encantador porque nós conhecemos aí, tem povos, cultura, e tem negócio de encantar a serpente, a serpente, assim, ele está falando uma metáfora, e dizendo que o ser humano, ele escuta o que ele quer, se tiver bom para ele tira proveito, é igual a serpente, é igual a víbora. Aí ele continua e faz assim, ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos. Aí, olha como que ele vem dialogando. Ele faz uma pergunta, ele mesmo responde, ele vai, e depois ele começa a fazer uma comparação, pedindo a Deus que castigue os índios, castigue essa serpente que escuta o que quer, que proveito. É o que ele está dizendo, ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos, a esses poderosinhos. Aí ele vai, em 7 ele fala assim, no 7 ele já fala assim, desaparece como águas que se escoam ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Ó, desaparece como águas que se escoam. Você fica na beira de um córrego, aquela água que você está vendo ali passando ali, aquela você já não era mais. Está escoando, a vida está passando. Aí ele continua, sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto da mulher, não vejam nunca o sol. O abortado não vê o sol. A lesma vai diluindo-se, ela vai acabando-se. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Olha o salmista quando salmodiando. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança? Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança? Banhará os pés no sangue do ímpio? Ele não está perguntando, ele está afirmando. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança. Banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade a recompensa para o justo, a um Deus com efeito que julga na terra. Pois é, vamos entender aí o que, segundo o entendimento, cada um de nós podemos nesse exato momento
conjecturando o que o salmista está dizendo, onde que ele nos atinge, onde que ele nos esclarece, não é isso? Pois é. Alguém estudou e fez a seguinte manifestação. Ele disse: os primeiros 2 versículos mostram-nos a causa dessa manifestação. A justiça está silenciosa na terra. Por isso, Deus mesmo precisa levantar sem juízo. O engano tem tomado o lugar da retidão nos corações. E a violência prevalece onde deve haver justiça. O salmista está nos trazendo falando conosco o que é a vida. Por isso que ele está dizendo, ele fala sobre galardão, que é recompensa, significa recompensa. Pode ser recompensa boa, pode ser recompensa má. Nós estamos colhendo exatamente aquilo que nós semelhamos. Aí ele continua, esse estudioso aqui, ele continua fazendo uma curada interpretação. Aí ele diz assim: depois manifesta-se a irreverência, a inveterada, depois manifesta-se a inveterada hostilidade dos iníquos a tudo quanto é bom. Depois manifesta-se a inveterada, sempre firme hostilidade dos iníquos, dos pecadores, a tudo quanto é bom. Continua mal, firme na malignidade. São alienados de Deus desde o nascimento, são separados de Deus desde o nascimento e vivem na mentira. O que o salmista está dizendo aqui? O intérprete está dizendo que o salmista diz o seguinte, que nós vimos aqui, né, que o engano tem tomado todo lugar da retidão nos corações. E a violência prevalece onde deve haver justiça. A violência está prevalecendo. Isso é uma verdade. Uma violência impressionante. Aí você fala assim: mas Deus criou a maldade, por que tem tanta gente passando dificuldade, tanta gente, a desigualdade? Não, Deus não criou isso. Deus não criou isso. Isso é o pecado que está no mundo, é a presença da maldade no mundo. Aqui nós vamos interpretar lá a expulsão de Adão do paraíso, onde nós devemos imaginar que nós vamos voltar, porque Deus não muda. A Bíblia não diz que Deus criou um paraíso. Adão foi expulso de lá. A maldade veio com Adão e caiu na terra. Mas na terra vai ser restaurada. Mas não é o que nós precisamos de tocar aqui. Vamos lá. O juiz de Deus é invocado. Ó, o verso 6. Leia aí para mim o verso 6, quem puder. Ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Pois é. Aí o estudante aqui, o intérprete do Salmo, ele interpreta o verso 6 da seguinte modo: o juiz de Deus é invocado. O salmista invocou o juiz de Deus. Aí diz assim: e o salmista prevê o julgamento que pediu. Ele pediu, a gente está imaginando Deus castigando
buscando. Vamos lá. O exército inimigo escoa como águas e desaparece. O exército inimigo, ele some, mas ele está aí. Está por aí. Como a neve que se derrete e se vai, mas ela continua aí. A maldade continua aí. Segundo uma versão aramaica, o versículo 8 traduz como a cera se derrete e pinga perante o fogo, sejam destruídos. Fogo tem caído do céu e não perceberam. A luz da verdade foi dada e não entenderam. O que nós vamos interpretar nisso aí, meus irmãos? Não tem segredo não. Está dizendo aqui o seguinte: o mundo está aí, nós estamos vendo falta de justiça, falta de amor, corrupção, cada um cuidando de si, um coração muito, nós temos um coração muito egoísta, coração muito personalista. Nós temos sempre uma visão, se a coisa está boa para nós, porque nós somos bons. Se está ruim para os outros, porque são ruins. Então, é exatamente o que o salmista está falando. Não tem nada novo, tudo a mesma coisa. Aí diz aqui o seguinte, olha: como a cera se derrete e pinga perante o fogo, sejam destruídos. Está dizendo o seguinte: nós estamos sempre querendo a destruição dos outros. De maneira. Mas ele ainda fala: fogo tem caído do céu. Nós estamos assistindo a uma queimada no mundo inteiro. Fogo tem caído do céu. E não perceberam. Tem horroroso. Você sentar numa rodada e se falar, uns falam: quem está queimando o Brasil é o PT, Bolsonaro é o agronegócio, não sei o quê. Todos nós estamos queimando, estamos pondo fogo no mundo. Todos nós. A luz da verdade foi dada. Qual é a luz da verdade? Jesus Cristo. Tudo fora do Evangelho é mentira. Tudo fora do Evangelho é mentira. A verdade está não simplesmente no Evangelho, mas nos ensinamentos de Jesus que nos relata o Evangelho. Essa é a grande verdade. Essa é a verdade. Então, o que nós temos que pensar? A nossa caminhada está aí. Nós estamos caminhando a cada dia. Então, muitas vezes, nós podemos achar que a nossa alegria, a nossa paz, está naquilo que nós conquistamos, que nós conseguimos, que nós aprendemos. Ou que nós temos isso ou temos aquilo, cada um com o seu interesse. Mas nós temos que saber que toda alegria, toda paz, ela é relativa. Às vezes nós temos uma noitada boa, maravilha, uma boa comida, maravilha, um bom carro, maravilha, um bom emprego, maravilha.
Mas tudo isso é passageiro. Ninguém pode basear a sua alegria, a sua paz, a sua vitória naquilo que possui ou naquilo que conquistou. Mas, até porque todos nós sabemos que nós não temos limite de desejo. Cada dia nós queremos mais e mais e mais e mais. Mas, meus irmãos, a verdadeira paz, a verdadeira alegria está na nossa caminhada. Como temos caminhado, como tem sido a nossa alegria, a nossa paz. Porque, meus irmãos, nada nos dá alegria. Todo dia se conquista um tempo de hoje, amanhã se quer outro. Você tem uma decepção aqui, você tem uma frustração ali, um medo aqui, um medo acolá. É uma lástima, é uma lástima. É muito sério. Aí, meus irmãos, nós vamos entender, falar conosco e ele em particular, cada um, qual tem sido a minha alegria, a minha paz. A minha paz, só tem a paz aquele que Deus a dá. É a paz, é o caminhar do dia a dia. É ver o que esse salmista relata aqui, se não é uma realidade. E que a verdadeira paz está naquele que encontrou o caminho em Jesus. Por isso que a cada dia eu me convenço mais que o fundamento do Evangelho está no Sermão do Monte. E se nós não aprendermos aquilo que está ali no Sermão do Monte, e não procurarmos praticar dentro da maior simplicidade possível, invocando aquilo que está lá no Mateus 16, 24. Se queres, leia, por favor, Mateus 16, 24. Leia bem alto. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Pois é, meus irmãos, nós vamos ver isso aí de uma maneira bem exclusiva, bem forte, como se Jesus estivesse falando e nós ouvindo, Jesus dizendo assim. Se alguém, se na condicional, não é obrigado, é se alguém quer vir após mim, quer ir para o paraíso, quer acompanhar, quer ir para o paraíso, a si mesmo se negue, deixe toda importância, toda sabedoria, toda riqueza, largue disso. Tome a sua cruz e siga-me. Qual que é a nossa cruz? Eu já disse isso aqui várias vezes, vou repetir. A cruz é instrumento de tortura. Eu costumo dizer que aquilo que está lá, aquilo ali, aquele chá daqui, lasca de cruz não cura nem gripe. Cruz não enfeita nada. Cruz de ouro só vale o peso em ouro, vale nada, cruz não vale nada, cruz não representa nada. A única coisa que a cruz representa que é instrumento de tortura. É um instrumento onde crucificasse muita gente. Jesus não foi o único crucificado. Crucificaram muita gente. Então, cruz é um instrumento de tortura. O que te tortura?
quem que me tortura? Alguma coisa me tortura. Tome isso que te tortura. Talvez a nossa tortura seja a incompreensão, a falta de fé, a falta de reconhecer ou dizer que não reconhece, não acredita em Deus, que acredita no dinheiro, é num bom nascimento, é numa boa posição social. Fale, qual que é a cruz? O que te tortura? O que te tortura? Não fale para mim, fale para Deus, não fale para o psicólogo. Não, o psicólogo não vai resolver o problema de ninguém. Fale com Deus. Jesus já disse, a minha paz eu dou. Está dizendo aí. Mas eu sigo Jesus porque eu dizimo, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia. Como você lê a Bíblia? Você está procurando alguma coisa que resolve seu problema? Um milagre em Bíblia? Para resolver seu problema financeiro, seu problema de relacionamento? Não é não. É um ensinamento de Jesus. Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7. Ler não soluciona. Ouvir os outros ler não soluciona. Aprender e praticar. Mas eu leio e texto. Mateus 16, 24. Se quer, às vezes você está dizendo que quer e não quer. Você está esperando é outra coisa. Ó Deus, me manda um bilhete premiado. Eu já joguei muitas vezes para Deus. Esperando Deus. Então quando eu viajar, eu quero que eu viajar, eu compro algum dia. Não soluciona. Se alguém quer vir após mim, não sabe se quer. E tem muita gente que não quer, não. Está querendo, não é Jesus, não. Está querendo que Jesus pode dar. Jesus não faz milagre para ninguém, não, viu? Jesus não faz milagre, não. Jesus te ensina. Tá, é isso, ó. Não tem meia conversa, é isso. Fora disso, você não vai achar, não. Mas o mundo continua mal. Mas Jesus também disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, caminhar. Nós estamos caminhando do Antigo, já estamos no Novo Testamento, estamos aprendendo. Tem alguma mentira que está dentro desse ensinamento da Bíblia? Nós deparamos com alguma mentira? Não, são a verdade. Então, meus irmãos, galardão, recompensa. Lucas 6, verso 32 e 36. Lucas 6, 32 e 36. Antes de nós meditarmos nesse versículo do capítulo 6 de Lucas, verso 32 e 36, nós vamos
Buscar lá em 1 Coríntios 13, 13. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Quando nós entendemos e praticamos o Sermão do Monte. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Sem amor não tem como servir a Deus, não tem como fazer nada. E amar não é fácil. Lucas 6, 32, 36. Do amor ao próximo. Se amai os que amam, qual é a vossa recompensa? Se amai os que vos amam, qual a vossa recompensa? Porque amar quem te ama. Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerem o bem aos que vos fazem o bem, qual a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Cadê o galardão? A recompensa. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto, juros. Amai, porém, os vossos inimigos, fazer o bem e emprestar, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Meus irmãos, olha, estamos caminhando. O Evangelho é caminhar. O Evangelho é caminhar. Não tem outra coisa. É caminhar, é aprender, não tem outro caminho. Sermão do Monte, ensinamento de Jesus para a nossa caminhada. Fora isso, balela. Pai Santo, Deus poderoso sobre todas as coisas, em nome de Jesus nós agradecemos, Senhor, meu Pai, por estudar essa palavra, que essa palavra possa tocar profundamente no nosso coração e prevaleça, Pai, sobre a nossa vida, o teu poder, o teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo e o conforto e o consolo do Espírito Santo no coração daqueles que estão na caminhada. É o que nós pedimos, meu Pai.